Boa noite a todos. Hoje é dia 31 de agosto de 2020. Essa é a página do Centro Espírita Pioneiro da Luz, da cidade de Piratuba. Convido a todos os nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, que elevem o seu pensamento para que possamos fazer uma pequena oração ao nosso Cristo, aos bons espíritos, a Deus, agradecendo todas as dádivas da vida que possuímos, agradecendo pelas condições que todos estamos passando, que são difíceis, mas que todos sabemos ser para o nosso melhor. Que os bons espíritos estejam conosco e nos auxiliem nessa compreensão maior das coisas do alto, fazendo com que nós possamos estar conectados com as boas vibrações, com os bons espíritos, de modo que consigamos alcançar para o nosso espírito as altas cumeadas da vida maior, que é o nosso destino enquanto espíritos em evolução. Que assim seja. Para a noite de hoje, gostaríamos de falar a respeito da perene luz, do livro Há Flores no Caminho, do espírito Amélia Rodrigues, por Divaldo Franco, capítulo 2, página 19. O livro que nos inspirou. Onde existe a luz, também existe calor e vida. A luz pode nos atordoar, mas é ela também que aponta e clareia a estrada. A grande e perene luz é Jesus. Ele veio diluir as sombras do nosso caminho para que nunca mais exista a treva definitiva. Às vezes, quando vivemos em condições de pouca luz, que somos todos nós encarnados, podemos nos atordoar quando somos expostos a uma luz muito forte. Nesses casos, a luz pode nos atordoar. Mas de qualquer forma, essa mesma luz que pode nos atordoar é a luz que vai nos clarear a estrada que devemos seguir. Como encarnados, Jesus é a nossa luz. E como luz, ele vem nos diluir as sombras, vem tirar as sombras do nosso caminho e do nosso espírito. E, como ele mesmo diz, depois dele não existe mais a treva definitiva. Nós podemos ainda vivenciar as trevas, mas ela não é mais definitiva, porque a grande e perene luz que é Jesus veio para clarear nossas sombras. Como chama, é indispensável não se consumir e perecer nela, nem se fixar em seu fulgor e perder o rumo. O Espírito Amélia aqui vem nos lembrar para que, uma vez que encontremos a grande luz, uma vez que estejamos iluminados pela grande luz, pela perene luz, nós devemos evitar o fanatismo, o fundamentalismo, o dogmatismo, o radicalismo. Muitas vezes os indivíduos, como nas cruzadas, como na Inquisição, eles tinham tanta fé que matavam o outro. Nós precisamos prestar atenção nisso e não nos consumir e perecer nela. Não confundir, não associar a mensagem do Cristo com o nosso materialismo e com a nossa ignorância. Os erros que foram cometidos com base nos ensinamentos do Cristo e na sua vida, no seu evangelho, são erros humanos, jamais erros do Cristo. É necessário fruir dessa luz. São Francisco de Assis é um bom exemplo. Ele fruiu da luz que o Cristo representava na vida dele, e o Evangelho e Deus.
É necessário fruí-la com respeito. É uma luz que devemos fruir com respeito, se beneficiando das suas dádivas, sem precipitação, incendiando-se por dentro, incendiando no espírito e deixando-se atingir sem consumir-se. O Espírito, Amélia aqui nos alerta para não sermos fanáticos e para não confundir a mensagem do Cristo com a nossa mensagem materialista. Aqueles de nós que se encontram congelados em sentimentos negativos ou abandonados ao frio da indiferença, ainda hoje encontramos em Jesus o calor que restaura as forças do Espírito. Se buscarmos o Cristo, os nossos sentimentos congelados ou o frio da indiferença vai desaparecer. Os sofredores de toda parte têm no Mestre o amigo que aquece as criaturas em seu convívio. O Cristo é o grande amigo, é a grande luz, é a grande fonte de calor do nosso espírito. O Cristo é a perene luz e nós, em seu convívio, estaremos com o grande amigo. Todavia, os criminosos que criam desgraças, os astuciosos que se associam à injustiça, os que vivem em ciúmes e suspeitas sistemáticas, conspirando contra a paz, os orgulhosos que degeneram os sentimentos nobres, seus e de outros, e os egoístas torpes. Esses não aceitam a perene luz nem seu calor humano. Apesar do Cristo iluminar o caminho, aquecer os sentimentos, iluminar a alma, ser o grande amigo, muitos ainda não aceitam o Cristo e a sua perene luz. Nós podemos enumerá-los mais, mas esses somos nós, na sua grande maioria. Quando esteve entre nós, o Cristo não ficou ileso de tais artimanhas. Na terra ninguém transita sem sofrer essas dores. Os criminosos, os astuciosos, os conspiradores contra a paz, os egoístas e os orgulhosos sempre irão cruzar nossos caminhos, porque a terra ainda é o local aonde esses espíritos, na sua grande maioria, ainda se reúnem. Precisamos evoluir, precisamos transitar para patamares mais elevados, na compreensão das coisas do Cristo, precisamos nos aproximar dele para deixarmos de figurar nessas fileiras de equivocados. Esses equivocados se lançam venenosos, dispostos a tudo. Lutam às escondidas, sem escrúpulo, usando qualquer arma, desesperados e sem receio de se perderem, desde que arrasem aquilo que se propuseram a destruir. Esses equivocados são os criminosos, os conspiradores, os egoístas e os orgulhosos. E as armas, a mentira, a calúnia, a repressão, o escárnio, zombaria, a corrupção. Essas são as armas daqueles que se lançam, destruidores da luz, destruidores da mensagem do Cristo, destruidores da boa vontade, destruidores da ordem e do progresso. Como o nosso Mestre, se nós nos pusermos a seu lado, se nós nos pusermos como trabalhadores do Cristo, nós vamos sofrer as mesmas perseguições gratuitas que o nosso Mestre. Nenhum filho, nenhum seguidor do Cristo, ninguém que se proponha a seguir os seus passos, a observar essa luz como o rumo que devemos seguir, como nosso farol, vai ficar ileso das agressões daqueles que se equivocam no seu processo evolutivo. Esses contraditores a tudo observam com lente escura. Eles se recusam à paz, preferindo a derrota absoluta do que a rendição fraternal ao Mestre. Esses contraditores preferem se perderem o seu corpo, o seu espírito, do que admitir, do que se render à mensagem do Cristo.
eles vão tentar destruir a mensagem do Cristo, eles vão tentar destruir aqueles que se colocam nas fileiras do Cristo, aqueles que procuram espalhar a mensagem do Cristo, porque são contraditores. E as suas armas são a mentira, a calúnia, o escárnio, a corrupção. Esses preferem o materialismo, ainda estão longe, distantes do Mestre. E nós precisamos nos precaver contra eles e observar sempre o nosso Mestre. Qual a posição que o Mestre tomaria nesse instante? Como ele faria? Para que nós possamos compreender aonde estamos inseridos e praticar a mensagem do Mestre como ele exemplificou. O Mestre, Cristo, os confrontou todas as vezes enquanto esteve aqui. Confrontou naqueles do templo que agiam com vilania tentando perturbá-lo, naqueles que eram os conquistadores, que dormiam no engano iludindo outros. Esses conquistadores eram portadores de armas afiadas que eles usaram contra a fragilidade do Cristo, que porém jamais foi vencida. O Cristo, na sua simplicidade, na sua fragilidade, se fazia forte. Nem os conquistadores, nem aqueles que agiam com vilania conseguiram atingir a mensagem do Cristo ou mesmo a sua superioridade. A constrangedora bondade do Cristo não pode ser vencida. Mas aqueles que perseguiam o Cristo também não conseguiam e não conseguem fugir dele, pois o seu amor exerce uma irresistível atração. Então aqueles que lutaram contra o Cristo no passado e aqueles que lutam contra o Cristo hoje, aqueles que não aceitam se render às mensagens do Mestre, eles também não conseguem fugir dele, porque o amor que o Cristo exerce é uma atração irresistível para nós. E Jesus sabe disso. E ele se deixa odiar e se deixa ser combatido pelos seus inimigos, para que esses que se declaram inimigos tenham tempo de amá-lo ao conhecê-lo. Enquanto eles combatem o Cristo, enquanto eles odeiam o Cristo, eles estão conversando espiritualmente com o Cristo, estão entrando em contato com o Cristo. E a bondade constrangedora do Cristo exerce essa irresistível atração entre todas as criaturas. E Jesus segue vencendo, etapa por etapa, um coração por vez, esparzindo suas luzes nos lugares aonde quer que se acumule a treva infeliz. Pois o mal não reside somente entre os encarnados. Então Cristo segue diluindo as trevas infelizes que nós insistimos em continuar observando. O mal está também fora dos corpos, junto dos espíritos que deambulam procurando vítimas. Existem muitos espíritos equivocados, distantes dos corpos físicos, mas que ainda estão prejudicando, perturbando, deambulando pelas mazelas do mundo procurando vítimas, continuando a esparzir as suas sombras, em detrimento da luz que o Cristo se propõe a irradiar. Esses desencarnados que deambulam, eles procuram vítimas. E aqueles que estão encarnados, os encarnados mais endividados, são as suas presas preferidas. Mas Jesus sabia disso e soube também enfrentar esses espíritos que buscam vítimas. E ele os enfrentou individualmente ou em legiões. Esses espíritos foram repelidos e afastados, desarmados e submetidos. E isto ocorreu porque Jesus é paz. E aqueles que o cercam para combater se harmonizam e se transformam. Aqueles que cercam o Cristo, aqueles que combatem o Cristo, aqueles que lutam contra o Cristo, quando se aproximam dele, sentem a paz do Mestre. Só por isso já se harmonizam e se transformam.
Aqueles que fugiram, voltarão. Porque ninguém deixa de se impregnar pelo amor do Cristo. Jesus conhece o passado das criaturas e penetra na matriz das aflições, atenuando-as e apontando os caminhos para fora da dor e para a recuperação moral de cada um. O Cristo sabe como fazer para atingir o nosso coração. E Ele sabe como fazer para nos ajudar, porque Ele conhece o passado de todas as criaturas. Todas as criaturas estão submetidas ao juízo dele. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso professor. O único título que Jesus aceitou foi o de mestre, professor, aquele que vai na frente, aquele que guia pelos caminhos. E ele sabe como nos guiar. Basta que nós aceitemos o seu jugo que é doce e suave. Todavia, nós, em algumas vezes, e a grande maioria dos seres da Terra, ainda caminha em trevas. Mesmo cercados de evidentes fatos, a nossa fé sempre vai contra-argumentar. Nós sempre contra-argumentamos. Nós sempre nos colocamos distantes. Nós sempre buscamos desculpas. Diante da perene luz, nós cerramos os olhos e damos as costas. Porque essa luz, quando ela não é aceita, pela lógica do espírito e pela nossa consciência, ela nos deixa cegos. Essa luz nos atordoa. Essa luz nos perturba. Diante dessa luz, nós fechamos os nossos olhos e damos as costas. Quando assim fazemos, nós estamos nos socorrendo às sombras e apelando para as expressões das sombras, as expressões sombrias. Nós nos sentimos impuros e então apelamos às impurezas. Apesar de estarmos iluminados, apesar dessa luz nos guiar o caminho, nós fechamos os olhos e damos as costas. Nos voltamos para as sombras e para as expressões das sombras. E nos sentimos impuros e apelamos para a impureza. Jesus, porém, não diz nada. Ele somente continua irradiando sua luz de amor e esperança sobre as montanhas das humanas dificuldades, apontando rumos e soluções evolutivas conscientes. Jesus nos convida, nos concita amorosamente. Jesus nos chama, Ele nos estende a mão. Jesus quer o nosso bem. Jesus nos aguarda, nos espera. Ele não tem pressa. Ele esteve antes, veio à Terra e continua estando. Ele nos aguarda. Basta que nós nos voltemos para o Cristo, voltemos para os seus ensinamentos, busquemos essa luz, sem nos endividar, sem nos destruir, sem nos equivocar, sem destruir os outros, de forma suave, compassiva, amorosa. Esse é o nosso Cristo. Precisamos compreender sua mensagem, precisamos mudar os nossos conceitos equivocados, aprendidos às pressas nas nossas infâncias, por também aqueles que não conheciam a amplitude das suas normas de amor e das regras da vida mais aprofundadas. Mas hoje nós possuímos elementos capazes de nos auxiliar. É possível que mudemos os nossos comportamentos e os nossos pensamentos estudando a moral do Cristo, estudando a mensagem do Cristo. As boas doutrinas podem fazê-lo, e nós podemos fazê-lo durante a nossa vida sem comprometer nada daquilo que nós estamos vivenciando ou tentando vivenciar. A mensagem do Cristo não é contraditória. Ela é uma mensagem de vida, de amor, de paz e de tranquilidade, de prosperidade, de bênção e de saúde. Vamos adotar o Cristo como nosso mestre e vamos tentar viver a sua mensagem, que nós assim seremos criaturas mais felizes. Convido a todos para elevarem o seu pensamento. Vamos agradecer ao nosso mestre que nos aguarda, que ele consiga enviar para nós inspirações, mensageiros e amigos que possam tocar a nossa mente e o nosso coração para que despertemos. Que Ele
não desanime da nossa ignorância e da nossa preguiça. Que Ele nos auxilie nessa trajetória. Que os nossos bons mentores e espíritos nos auxiliem, nos inspirando também, despertando a nossa consciência para que possamos ser criaturas mais lúcidas e tomar decisões mais assertivas em relação ao nosso desenvolvimento e à nossa moral. Que possamos elevar o nosso espírito hoje à noite pelo sono e nos encontrar nas veredas dos sonhos, aonde podemos trabalhar e aprender junto com os mestres, junto com os mentores, sem deambular pela terra, junto com aqueles equivocados que citamos antes. Que possamos estar juntos e amigos e que assim seja. Era sobre isso que gostaríamos de falar hoje. Eu agradeço a companhia de todos. Uma boa noite.